Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Faltam 5 capítulos para a gente estudar dessa designação, tá bom? Então não vai dar tempo de falar tudo, com certeza, mas eu escolhi alguns versículos. Eu vou lendo alguns versículos que falta dessa designação e aí eu já vou compartilhando os meus sentimentos e explicações sobre esse versículo. O primeiro versículo se encontra aqui em 2 Nef, capítulo 15, que é comparável a Isaías 5, tá bom? Versículo 2 diz assim... ele está falando, e o meu bem-amado plantou uma vinha. Ele está falando que o Senhor plantou uma vinha, tá bom? A vinha aqui é simbolizada pela casa de Israel. E o que o Senhor fez com essa vinha? Diz aqui no versículo 2: E cercou-a, e limpou-a das pedras, e nela plantou uma excelente videira. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Ou seja, o Senhor escolheu a casa de Israel, colocou numa terra prometida, um lugar que mana leite e mel, encheu a casa de Israel de bênção. Não só isso, fez proteção à casa de Israel. Quando ele fala que construiu uma torre, a torre é onde fica o atalaia, ou seja, eles tinham profetas, ele tinha ali, cercou, tinha cuidado do Senhor. E tudo isso era para que a vinha produzisse e desse uvas boas, né? Ele até edificou um lagar onde poderia se colher essas uvas e fazer o suco da uva ali, né? O suco de toda essa plantação, o trabalho que o Senhor teve. Ou seja, se nós temos profetas, apóstolos, escrituras, tudo isso para nos beneficiar, Deus, ele cria uma expectativa em cima de nós. Ele quer que nós demos uvas, né? Mas o que acontece com a casa de Israel? Ela produz uvas bravas. E aí o Senhor então condena a casa de Israel a uma dispersão, no sentido de que seria destruída, Jerusalém seria destruída e levada. O versículo 13 diz assim: Portanto o meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. Os seus nobres estão famintos e suas multidões estão com sede. Aqui, né, é porque o Senhor tirou de Israel o bordão e o cajado. Tirar o bordão e o cajado, né, que é mencionado, é tirar o profeta. Eles não são mais guiados pelo Senhor ali. E aí, então, eles caem em cativeiro. Trazendo para nossos dias, conforme diz o versículo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento do Evangelho, nós caímos em várias idolatria e não seguimos ao Senhor. Então, por isso caímos, tá bom? Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é esse o sentido aqui. Lembra que também ter o conhecimento e não agir, como descrito lá no versículo 2, que eles tinham um profeta, tinham o cajado, tinham o bordão, tinha eles como guia, mas não obedeciam. Então, não adianta. Não adianta a gente ter profeta e não seguir. É esse o sentido aqui. O versículo 25 diz assim... do versículo 25 em diante aqui, vai falar sobre a coligação de Israel. Eles foram dispersos, tá bom? Por cair em cativeiro, levado para Babilônia, foram dispersos e depois vão ser reunidos. Essa profecia tanto é para aquela época como para os nossos dias também, a coligação de Israel, todos se juntando ao povo de Deus. Diz assim: E ele arvorará um estandarte ante as nações. Estandarte é uma bandeira, tá bom? Hasteando uma bandeira ali, chamando todos os povos. E diz assim: a todas as nações longínquas assobiar-lhe-ás, desde o confim da terra. Esse assobiar é um chamado simples, é uma maneira de se comunicar simples, você assovia ali chamando. Aqui significa os missionários que irão chamar os povos para entrar para a casa de Israel, por meio do batismo, o evangelho sendo pregado a todos os lugares. Aqui ainda diz: eis que virão apressadamente, e não haverá entre eles cansado nem caudicantes, né? Aqui o que significa isso, né? Que não estarão cansados. Naquela época, viagens, né, longas eram muito cansativas, tá bom? Porque viajavam um camelo, cavalo. E aqui fala que mesmo essas viagens longínquas, porque ele citou que o evangelho iria como um estandarte para todas as nações, longínquas, lugares longe mesmo. Como assim eles não vão se cansar? Porque aqui Isaías ele vai começar a descrever os meios de transporte de nossa época. Avião, trem. Então os missionários vão a todo o mundo por meio desses transportes e não se cansam, né? Nem vai gastar o sapato, como é descrito aqui, né? Por quê? Porque vão em cima de outros transportes. Para Isaías era muito difícil ele descrever
esses meios de transporte em nossa época, tá bom? Então eu vou dando o significado aqui. Versículo 27. E ninguém tosquejará, nem dormirá. Quando ele está falando aqui, né, a respeito, por exemplo, de trens, aviões, isso aí é a noite toda, trem viajando, aviões. Então veja que aqui ele está corretíssimo em dizer que não tosquejará, ou seja, não dormirão, né, fazendo essas viagens aqui. E não lhe desatará o cinto de seus lombos, nem lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Não vai gastar nem o sapato, verdade, né? Quem está andando de avião, de trem ali, ônibus, não vai gastar o sapato ali. E as suas flechas serão agudas, e os seus aros retesados, e os cascos dos seus cavalos serão contados como perderneiras, e as suas rodas como redemoinho, e o seu rugido será como a do leão. Aqui as rodas como de redemoinho, né, significa movimentação muito rápido. Então, quem viaja de trem é muito rápido, tá bom? E avião, aqui quando ele fala rugido, como o rugido do leão, significa o rugido de avião, de transportes barulhento, como avião aqui, turbina de avião, né? Versículo 29, e rugirão os filhos do leão, sim, e rugirão e arrebaterão a presa, e levarão o leão em segurança, e não haverá quem as livre, né? Ou seja, eles iriam para todo lugar ali. Aqui, eu peguei essa interpretação, né, do avião, do trem, desses meios de transporte aqui, por meio de um profeta aqui. Deixa eu citar ele aqui, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aí, mas aqui tá... Vou pegar aqui o nome dele. Aqui, é o Elder Legrand Richards, tá bom? Ele que fez esses comentários aqui a respeito de Isaías, que era difícil dele descrever esses meios de transporte em nossa época, mas diz que a coligação de Israel, por meio desses transportes, iriam até os confins da terra, como nós temos hoje, missionários em todo o mundo aí. Vamos lá para 2 Néfi, capítulo 17, comparado, né, com Isaías, capítulo 7. O versículo 2 em diante aqui, o que está acontecendo, né? Efraim, que é o reino de Israel do norte, e também Síria, se juntaram para destruir Jerusalém, tá bom? E aí quando essa notícia é levada ao rei Acaz, o povo treme de medo. Vamos acompanhar aqui. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, e moveu-lhe o coração, e o coração de seu povo, como se movem as árvores no bosque com o vento. Aqui quando fala a casa de Davi, significa o reino do sul, né, que é Jerusalém. Então o reino do norte, que é Efraim, ele se junta com Síria e vem combater Jerusalém. Eles cercam ali, mas Deus ele não vai deixar essa destruição acontecer, tá bom? Então no versículo 3, o Senhor manda o profeta ir falar com o rei Acaz ali, né, dizendo aqui, ó. E então disse o Senhor a Isaías: ide agora tu e teus filhos Sear-Jazube ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, na estrada do campo do pisoeiro. Bom, então a gente já começa a ver aqui que Acaz estava onde? No tanque, né, de água ali, vendo como ele ia levar aquela reserva de água para dentro de Jerusalém. Ele estava confiando mais nas coisas, né, que ele podia ter ali do que no Senhor, tá bom? Então o Isaías vai atrás dele para anunciar algumas coisas ali. Então ele diz, Isaías diz assim a ele, no versículo 4: acautela-te e aquieta-te, não temas nem te desanimes o teu coração, porque esses dois pedaços de tição, contra esses dois pedaços de tição fumegantes. Então no versículo anterior, né, a gente viu aqui o Senhor falando que o coração do povo, o coração de Acaz, o povo de Jerusalém, o coração deles se moveram como as árvores no bosque com vento forte. Como é que o vento balança as árvores, né? As folhas ficam todas agitadas. Quando eles receberam essa notícia de ataque sobre eles, o coração deles ficaram agitado, temeroso, não confiando no Senhor. Então o Senhor manda Isaías e fala assim: não tema esses dois tição, né, de fumegantes. Dois tição aqui seria dois pedaços de pau pegando fogo, ou duas árvores, né, que queimaram e agora só está o tronco queimando ali. Aliás, não está nem queimando mais, está só saindo fumaça, logo vai se apagar. Então o Senhor fala: não tema esses dois tição de fogo
fumegante, porque já vai apagar. Ou seja, não era para Acaz fazer aliança com ninguém, era para ele confiar no Senhor, tá bom? Aqui a gente vê o desenrolar da história, né? Dizendo assim, certamente, se não crerdes, certamente não ficareis firme. Então o Senhor fala para cá, se você não crê, você não vai ficar firme. Essa é uma frase muito boa que eu quero compartilhar no final aqui, tá bom? Mas será que Acaz ele confiou no Senhor então? Né? A gente vai ler lá o desenrolar dessa história em 2 Reis, tá bom? Que Acaz ele acaba ficando com medo, mesmo com as palavras do profeta, Deus prometendo que eles não seriam destruídos. O que Acaz faz? Ele vai lá no templo, ele pega todas as coisas preciosas, ele rapa o ouro até das paredes do templo e leva para a Assíria, falando, eu sou o teu servo, me proteja contra essas duas nações aqui, né? Que era a Síria e a casa de Efraim ali, né, o reino de Israel do norte. E aí a Assíria vem defender eles, mas Deus já tinha falado que ia proteger eles, né? Mas ele não confiou na palavra do Senhor, infelizmente. Então ele saqueou o templo, né? Ele roubou o que não era dele ali e deu lá pensando, não confiando em Deus e confiando no braço da carne. Confiou em outra nação estrangeira do que ali no que Deus havia falado. Isso faz com que eles caiam num certo tipo de cativeiro contra a Assíria ali, tá bom? Eles ficam devendo a Assíria ali. Bom, continuando aqui, versículo 10. E o Senhor falou novamente a Acaz, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima na altura. E Acaz, porém, lhe disse, não pedirei nem tentarei ao Senhor. E disse o Senhor, ouve agora, ó casa de Davi, pouco é que afastigais ao homem, ainda quereis afastigar também a Deus? Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e Emanuel será o seu nome, manteiga e mel comerá, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Bom, aqui então o Senhor falou para ele, pede um sinal, que eu vou proteger vocês contra essas duas nações. E aí Acaz até parece aqui que ele está demonstrando fé. Não vou pedir, não vou tentar ao Senhor. Mas na verdade ele está duvidando, porque ele vai lá até a Síria e faz aliança com a Síria. Então ele não confia no Senhor aqui. E aí o próprio Senhor falou, eu mesmo vou dar um sinal. E ele fala então que uma virgem conceberia e daria um filho. E que isso seria um livramento para eles também. Que ele não deixaria essas duas nações. Mas Acaz ele vai lá e faz a aliança com a Assíria ali, né? Na verdade. Tá bom? Essa profecia aqui, quando diz aqui, ó, manteiga e mel comerá, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Manteiga e mel, a manteiga aqui é um tipo de leite coalhado, é um alimento que eles têm mais, né, em abundância quando, ou seja, o único tipo de alimento que eles teriam quando há guerra. Porque quando há guerra eles não conseguem plantar. Então tinha que plantar fora das muralhas de Jerusalém para colher o fruto ali e ter o alimento. Em época de guerra eles se fechavam dentro da muralha, então diz aqui que eles comeriam manteiga e mel, era o único alimento que eles tinham para aprender a rejeitar o mal, ou seja, Deus deixaria eles serem cercados, passar um sufoco para que eles aprendam a rejeitar o mal, a escolher ao Senhor, tá bom? Que é o que acontece depois, né, da morte do rei Acaz ali. Também, aqui essa escritura, né, manteiga e mel comerás, né, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, também está lá no Novo Testamento. Aliás, essa profecia, né, que uma virgem conceberá e dará asas a um filho e Emanuel será chamado seu nome, é referência a Jesus Cristo, quando ele nasce lá no Novo Testamento. Então é o cumprimento dessa profecia aqui. E lá também diz que ele comeria manteiga e mel para que saiba rejeitar o mal. Em que sentido Jesus Cristo comeu manteiga e mel? É uma maneira simbólica de dizer, né? Porque na época em que Jesus Cristo nasceu, a religião estava tão corrompida que Jesus Cristo ele não vai aprender a respeito do evangelho por meio dos líderes eclesiásticos, porque a religião está corrompida. A gente vê que Jesus Cristo ele debate com os líderes religiosos, muitas vezes chama eles ali de raça de víbora,
né? Como escapareis da condenação do inferno. Vê que ele debate muito com os fariseus, com os escribas ali na época. Então a religião está corrompida. Então quando fala que Jesus ele comeria manteiga e mel, significa que ele seria alimentado não com o alimento que havia das religiões, dos líderes ali, né? Jesus Cristo não teve um mestre, um professor erudito para ensinar ele. Quem deu a ele o alimento, porque Cristo também passa pelo véu do esquecimento. Ele aprende sobre a missão dele. E ele aprende com o próprio Pai Celestial e anjos, seres ministradores também vão compartilhando coisas com Jesus Cristo ali. Então ele vai aprendendo diretamente da fonte de Deus. É isso que significa aqui. Bom, segundo Néfi, capítulo 18, o versículo é o 12 que eu vou ler. É comparável com Isaías capítulo 8, tá bom? O versículo 12 diz assim: Não chameis conspiração tudo quanto este povo chama conspiração, e não participeis do temor, nem tenhais medo. Esse versículo aqui, o sentido dele de Isaías compartilhar, né, é que eles, né, não deveriam formar aliança para defender-se de outros povos, e que era para eles confiar em Deus, tá bom? Esse é o sentido aqui, que o medo deles era para eles confiar, ter fé em Deus. Esse é o sentido do versículo aqui. E aí então Isaías chama o povo a se santificar, mudar o caminho deles, está no versículo 13. Santificai ao Senhor dos exércitos, e seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Ou seja, não temer aos homens, mas sim confiar no Senhor ali. Vamos para o último versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Segundo Néfi, capítulo 19, que é comparado com Isaías 9, o versículo 6 só, que diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vários títulos aqui sobre Jesus Cristo, né? Títulos e nomes dados a Jesus Cristo aqui. Então, o cumprimento dessa profecia se dá com o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Mas o cumprimento dela na totalidade seria mais no reino do milênio. Porque essa parte aqui diz, né? O governo estará sobre os seus ombros. Esse governo representa tanto o governo eclesiástico como o governo político, né? E quando Cristo veio a primeira vez, ele não teve nenhum tipo de governo político. As pessoas, sim, que seguiram a Jesus Cristo, que se tornaram seu discípulo, aceitaram ele com todas essas atribuições. Mas esse versículo aqui, ele requer, falando que todas as pessoas aceitariam ele como esse líder eclesiástico, como líder político, né? Então, o cumprimento dessa profecia totalmente vai ser somente no milênio, na qual o Senhor reinará sobre todas as nações, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Vou finalizar com a frase que eu separei aqui, do versículo, que diz assim: E se não credes, certamente não ficareis firme, né? Então, nós precisamos crer para ficar firme no Evangelho. Eu peguei aqui essa palavra crer, já simbolizando aqui as 13 regras de fé. Vou ler algumas delas aqui e juntar com essa frase aqui: se nós não cremos, nós não vamos ficar firmes. Então, a primeira regra de fé diz assim: cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Se nós não cremos nisso, nós não vamos ficar firmes no Evangelho. É necessário crer em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. O 5 diz assim: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia, pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar as suas ordenanças. Então, se nós não cremos que um homem tem que ser chamado por Deus para administrar as ordenanças, também nós não vamos ficar firmes. Versículo 6: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Se nós não cremos que essa igreja é a mesma igreja que foi instituída na época do Salvador, nós não vamos ficar firmes. Finalizar aqui, eu estou pulando as regras de fé, eu vou ler a 9 aqui. A 9 diz assim: cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora. E cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Então, se nós não cremos nisso, nós não vamos ficar firmes, tá bom? Então, que nós possamos crer em tudo que o Senhor nos revela, que
que Ele já nos revelou e que Ele ainda vai revelar muitas coisas ainda concernente ao reino de Deus. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.